Olá, estamos começando mais um Você Vale na TV. Hoje, 24 de outubro, é o dia da sergipanidade. E para celebrarmos essa data, convidamos o escritor sergipano Gustavo Aragão. Ele adentrou o mundo literário ainda muito jovem. Com apenas 16 anos, já havia publicado seu primeiro livro, Os Encantos de uma Floresta. Possui graduação em Letras Português, licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduação em Língua Portuguesa pela Faculdade Pio X. Acumula experiências profissionais como revisor e editor de livros didáticos e literários em editoras nacionais. Passou pela IBEP, pela Editora do Brasil, pela Ática, a CPP, a Escala Educacional, dentre outras. Atualmente, Gustavo tem na bagagem 8 livros publicados. Ele está aqui no Você Vale na TV para falar sobre a organização da Feira de Leitura e do Livro de Sergipe, que será realizada de 6 a 8 de novembro no Parque da Sementeira. Bom, seja muito bem-vindo, Gustavo, ao Você Vale na TV. Eu é quem agradeço, é um prazer, uma honra para mim estar com você nesse programa, para falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da Flise também. É sempre um prazer. Estamos curiosos. E especialmente no dia como o de hoje, né? Que a gente celebra os traços da nossa sergipanidade. Exato. A gente precisa sentir orgulho de ser sergipano. Muito. De ser aracajuano, né? Nós vivemos num estado, assim, riquíssimo, culturalmente falando, de uma pluralidade cultural incrível. E a gente precisa ser um pouco mais barrista, ter um pouco mais de orgulho, sentir honra de ser sergipano, né? Sergipe sempre foi um centro, eu sempre digo isso para as pessoas mais próximas, sempre foi um centro morigerador de talentos literários. Sim, né? muito. E muito daquilo que a gente produz, infelizmente, a gente ainda pouco conhece. E a gente tem tantos motivos para nos orgulhar, né? Exatamente. Então, por exemplo, desde os séculos passados ao século atual, nós temos mentes e personalidades que produziram conhecimento, ofereceram esse conhecimento ao Brasil e ao mundo de uma forma muito singular. Então, eu acredito que nós, sergipanos, devamos nos sentir orgulhosos de sermos sergipanos. Que bom. Então, acertamos no convidado que vem com tanto entusiasmo falar, não é, de nossa cultura e por que não explorá-la, né? Sim, com certeza. Agora, me conte, a sua fase inicial, né, essa paixão pela literatura desde cedo, porque você se destaca como sendo o mais jovem escritor a publicar hoje no Brasil uma obra, não é? Não, eu sou... Não é bem assim? Não é bem assim. Já existem pessoas mais jovens que eu que publicaram livros. Eu fui considerado, à época, quando tinha 19 anos, o mais jovem escritor brasileiro a integrar um movimento de belas letras no país, que foi na cadeira... Isso já é um grande avanço. Exato, no Movimento Cultural Antônio Garcia Filho, na cadeira de Felto Bezerra. E hoje, ainda sou considerado o mais jovem escritor a presidir uma academia de letras no país. Que é uma grande responsabilidade e que você encabeçou todo esse projeto aqui da Academia Aracajuana, né, recentemente. Isso, a gente intitulou ela como Academia de Letras de Aracaju, a ALA. Né? É um projeto belíssimo, né? Que tem uma proposta de preservar a memória cultural do povo aracajuano, do povo de Sergipe. A nossa intenção, apesar de trazermos traços da Academia Francesa de Letras, na qual se inspira inclusive a Academia Brasileira de Letras e todas as academias estaduais do país, apesar de trazermos esse traço do tradicional, do conservador, mas a gente já nasce com alma nova, tendendo ao movimento. A nossa intenção é, de fato, movimentar significativamente a cultura, a educação, revelar esses valores, essas potencialidades que nós temos em nossa cultura e que ainda é pouco conhecido por nós mesmos, são pouco conhecidas por nós mesmos, né? Então, a ALA, ela nasce com essa missão, que é uma missão belíssima, né? Nós temos tantos nomes valorosos na nossa cultura que precisam ser conhecidos para tornarem-se reconhecidos, né? E para que a gente possa consolidar de fato
a nossa cultura. Já estamos começando. Eu digo, Você Vale na TV tem esse propósito, né, de incentivar a cultura local. Agora me fala sobre esse seu momento enfim, de iniciar com a literatura e com 16 anos, não foi? 16 anos. Me fala. Na verdade, minha mãe diz que eu aprendi a ler muito cedo. Então, ela registra que eu comecei a ler por volta ali dos meus 5 anos, eu comecei a descobrir o poder e a magia da palavra. Então, eu sempre fui um ávido leitor da literatura infantil clássica universal, sempre fui um ávido leitor de gibis. E você acha que isso que te motivou a ser um escritor no futuro? De certo modo, sim, porque a leitura é o alimento para o escritor, né? E eu tenho ainda, ela é viva, uma tia minha, chamada Tia Rosa. Sempre que nós íamos à casa dela, nos finais de semana, ela sentava com os sobrinhos em roda, no quintal, e contava histórias. Perfeito. E à medida que ela ia contando as histórias, imitando as vozes dos personagens, isso me encantava sobremaneira. E isso, de certo modo, estimulou em mim a necessidade do escrever. Eu via na estante dela tantos livros, né? E aí eu dizia assim, poxa, eu também queria escrever uma história assim. Eu queria que a história que eu escrevesse fosse a casa das pessoas e que as pessoas pudessem sentir prazer em pegar o livro para ler. E aí eu comecei a escrever as minhas histórias. E disse à minha mãe, desde muito cedo, desde os 12 anos que comecei a escrever e a fazer teatro, e eu dizia à minha mãe, mãe, eu quero publicar essa história. Eu ainda quero fazer com que essa história chegue na casa das pessoas. E assim fiz. E você tem conquistado. Tenho conquistado isso. Eu acho que é uma conquista cotidiana, não é? É sempre um desafio imensurável poder publicar um livro em Sergipe, no Brasil de um modo geral, sim. Não é? Onde a cultura é muito pouco ainda estimulada, difundida. Mas a gente insiste, persiste, é uma missão de vida. Eu considero assim, como uma missão na minha vida, né? Eu considero também, só de olhar nos seus olhos, assim, um brilho, a gente já imagina que você tenha realmente esse dom. É um dom. É um dom. E me fale, como foi essa experiência de ter facilmente adentrado dentro das editoras brasileiras, né, reconhecidamente? Olha, eu vou dizer uma coisa, é muito complicado você entrar nesse meio, que é um meio muito fechado. Eu me lembro que quando eu me formei em letras, a gente pensa que a pessoa que vai se formar em letras só pode ser professor, né? Normalmente? Normalmente. É tendência, pelo menos. A tendência é essa, natural, né? É. Do curso. Mas a gente tem um leque de opções incrível. Então, quando eu fui a São Paulo para tentar o meu mestrado em artes cênicas na ECA USP, não é? E que infelizmente eu não consegui a oportunidade que eu almejava, porque eu empatei com uma senhora de 45 anos que lecionava há mais de 10. Então, em critérios de desempate, ela saiu na frente. Então, eu acabei não podendo cursar o meu mestrado, mas isso me levou ao âmbito das editoras. Eu comecei como um estagiário de revisão num birô editorial que trabalhava para inúmeras editoras. Passei a revisor júnior, depois fiz um curso de formação na Universidade do Livro, na Unesp, em São Paulo, como editor, revisor e preparador, e só aí eu pude ser eleito para o cargo de revisor júnior. Depois fui revisor pleno, cheguei a coordenar um departamento de revisão nesse birô editorial e logo em seguida ingressei em outras empresas, que foi o caso da Editora do Brasil, trabalhei para o IBEP, para a Companhia Editora Nacional, trabalhei para a Editora Ática e Scipione, fazendo algumas coleções de língua portuguesa para os PNLDs, né? E aí foi onde eu fui conquistando essa minha experiência no âmbito editorial e livreiro dentro do nosso país. Assim. Isso te facilitou, já que você teve uma vivência direta com essas grandes editoras, facilitou você ter as suas publicações futuras ou não necessariamente? Não necessariamente, não facilitou muito não. Na verdade, o meio editorial no Brasil recebe mensalmente milhares de livros, milhares de originais. Então, na verdade, o que acontece? Eles fazem uma triagem, e essa triagem passa por alguns critérios, né, que não são revelados. Mas, que não são revelados. Mas o que eu sei e o que eu pude experienciar na minha trajetória é que
é muito difícil de a gente conseguir driblar e vencer essa barreira, não é? Tornar-se um autor publicável no Brasil é um desafio imensurável. É coisa para super-heróis, sabe? Assim. Então você é um super, né? Mas só que esses grandes grupos editoriais, eles são muito fechados. Mas a gente tenta, obviamente, com o nosso propósito de vida, com o nosso talento, com a nossa habilidade e também com o estudo, né, com o esforço, a gente vai conseguindo, pouco a pouco, vencer essas barreiras e mostrando o nosso trabalho. Sem dúvida. Né? E me fala agora, você, enfim, conseguiu, né? E aí já vai para o 8º livro, foi esse que você publicou agora em agosto? Isso, eu publiquei agora em agosto o meu 8º livro, Pintando o Amor com Tintas e Palavras, por uma editora de São Paulo, né, que inclusive lançou o livro em todo o território nacional. Esse livro eu fiz questão de fazer o lançamento dele aqui em Aracaju, por se tratar da minha cidade natal, por eu ter aqui em Aracaju um respeito e uma admiração ao meu público, que acredita no meu potencial e que acredita nas minhas obras desde o início. Né? Então, por esse respeito ao meu público e, obviamente, por tentar mostrar o Sergipe que nós temos para o país, eu pedi, né, e tive o meu pedido atendido pela editora de fazer um lançamento de priorizar aqui. Isso, de fazer E um Itabaiana, lançamento você aqui. Também esteve? Estive em Itabaiana. E como que foi a receptividade dos itabaianenses? Foi maravilhosa, né? O pessoal, os organizadores da Bienal de Itabaiana me receberam e receberam toda a minha equipe de uma forma muito carinhosa. Eu fui também agraciado com o prêmio Falcão de Ouro, né? Fui escolhido... E tão bem escolhida essa marca Falcão de Ouro. Isso. Muito bem elaborado, né? É um símbolo, né, da região. Isso, do Parque dos Falcões com os ouros do Itabaiana, não? Exatamente. Então eles fazem essa alusão, né, a esses símbolos do lugar. Então assim, eu fico muito feliz, sinto-me honrado em ter recebido esse prêmio, em nome de toda a Academia de Letras de Aracaju, em nome da ALA e de todos os seus membros, e agradeço a todos por terem me eleito o merecedor, né, desse prêmio. Vamos saber seus próximos passos. Olha, hoje estamos conversando com o escritor Gustavo Aragão. Continua conosco, que no próximo bloco vamos falar sobre a primeira feira de leitura e do livro de Sergipe. Estamos de volta com Você Vale na TV. Nesse dia da sergipanidade, trouxemos o escritor Gustavo Aragão, um entusiasta da cultura sergipana. Ele está aqui para falar sobre a primeira feira de leitura e do livro de Sergipe. Bom, como que, Gustavo, surgiu a ideia da feira? Você sentiu uma necessidade local ou simplesmente um desejo de empreender para aquilo que você realmente acredita? Na verdade, a Flise é um sonho de todo sergipano, de toda pessoa que escreve no estado de Sergipe. Eu, juntamente com Domingos Pascoal e o Mara Souza, nós somos o grupo de idealizadores do primeiro encontro sergipano de escritores, que aconteceu no Museu da Gente Sergipana em 2011. Naquela oportunidade, nós pensávamos em organizar um evento que movimentasse significativamente a cultura e que pudesse revelar os talentos literários que produzem em Sergipe na atualidade. Nós tivemos uma grata surpresa, né? Porque esperávamos em torno de 100, 120 escritores no máximo, e tivemos na oportunidade a presença de escritores de outros estados, mas também cadastrados, registrados. Nós tivemos 450 escritores que vieram de todas as partes do estado. Então, aquilo ali nos revelou bastante a carência, a necessidade que nós temos de nos reunir, de mostrar o nosso trabalho, de difundir as obras dos escritores sergipanos, porque um dos maiores empecilhos, eu acho, um dos maiores problemas que nós enfrentamos é o escoamento dessa produção. Muito do que se produz em Sergipe, nem o próprio sergipano conhece, e muita dificuldade nós sentimos de escoar essa produção,
seja pelo Estado, seja pela região Nordeste ou pelo país. Então, é um desafio imensurável. Mas a Flease nasce porque observamos, de fato, uma lacuna. Nós tínhamos uma lacuna. Aracaju era a única capital da região que ainda não tinha produzido, do país inteiro, que não tinha ainda uma Bienal ou que tivesse um movimento em torno do da livro, literatura. E isso, que compreendesse a cultura e a educação e que abraçasse os setores gráfico, editorial, livreiro no Estado. Então, eu senti a necessidade, juntamente com os demais idealizadores do evento, e aí eu gostaria de citá-los, né, de uma forma muito... para prestigiar o trabalho deles também, que foi o Mara Souza, Robervan Santana e o Adriano Pereira, que estão na organização desse evento desde o início, né, desde as primeiras sementinhas que nós plantamos no solo sergipano, eles estão conosco tentando organizar, né, e dando todo o suor para que a coisa saia da melhor maneira possível. Sim, com certeza. Agora, o autor homenageado desse ano para a feira de leitura é o Santos Souza. Isso. E a que se deve essa escolha? Como que foi realmente essa, vamos dizer, curadoria, né? Santos Souza não foi por acaso eleito para ser o autor homenageado da Flease. Santos Souza é uma das maiores referências da poesia sergipana, é um dos maiores nomes da poesia órfica brasileira, produzida no Brasil e quiçá do mundo. Então, assim, é um riachuelense, né, que era um menino pobre, negro, filho de uma gomadeira, que ao descobrir a leitura através de uma bíblia de capa preta, que ele bem dizia, que herdou da mãe, ao descobrir a leitura, ele transformou a sua vida e a vida de todos os seus familiares, legando para Sergipe 17 obras das mais belas que eu já vi, né, que vão da poesia social à poesia órfica da melhor qualidade. Então, Santos Souza, ele, apesar de não ter concluído o primário, foi um autodidata, né, foi um homem brilhante, genial, foi membro efetivo da Academia Sergipana de Letras, membro correspondente da Academia Paulista de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, da Associação Sergipana de Imprensa, um homem respeitadíssimo pela sua obra, né? Então, não foi por acaso escolhido. E será pedir muito? Será que você conseguiria recitar pra gente aqui o Santos Souza, talvez? Não conseguiria. Essa habilidade... Agora, sobre você, então. Olha, que tal? Sobre mim, eu posso até tentar recitar uns versinhos que eu escrevi quando eu tinha uns... até para aproximar mais com o público, eu acho que é interessante. Eu escrevi uns versinhos quando eu tinha uns 14 anos, que até hoje eu guardo na minha memória, que lindo, diz assim, não tem um título específico, não coloquei, mas ele diz assim: em meio a veredas escarpadas, vislumbro as estrelas, e torno-me descontente por não poder senti-las. Em meus olhos brotam 1001 centelhas que criam asas e voam alto na tentativa de tocá-las e despi-las. Então, fala um pouco do meu sonho, né? De ser poeta mesmo. De ser poeta, e o sonho concretizado hoje sim, aqui, né? Sim, tempos depois. Sim, é verdade. É uma maravilha. E como o governo do estado, a prefeitura, tem recebido o seu projeto? Olha, as empresas, de um modo geral, e as instituições públicas e privadas têm abraçado a nossa iniciativa. A Flease, eu falo abertamente que é uma alegria, uma honra e um orgulho para mim e para todos os nossos organizadores e idealizadores organizar este evento. Por quê? Esse evento, sem a adesão, sem o abraço da sociedade sergipana, das empresas privadas e das empresas públicas, ele seria impossível de ser realizado, né? A gente teve uma série de dificuldades, a gente bem sabe que o país não passa por um dos melhores momentos, a gente vive um momento de recessão. Mas talvez esse seja o momento, exato, né? E é isso que eu sempre digo, esse é o melhor momento para que você demonstre força, para que você demonstre a sensibilidade à cultura, agregue valor à sua marca, sempre, né? Então, assim, as empresas privadas que estão e nos deram a alegria e a honra de tê-las como parceiras, né, como empresas parceiras, foram fundamentais na realização e na viabilização desse evento. A iniciativa pública, eu gostaria de agradecer inicialmente à Prefeitura, né, por ter nos concedido a oportunidade do espaço para a realização do lugar, ao Governo do Estado por nos auxiliar também na divulgação do evento, mas
eu também gostaria de fazer um apelo. Esses eventos que têm uma natureza de gratuidade, que serão... o que o público vai encontrar gratuito, lá, né? No Parque da Sementeira? Só para você ter uma noção, no Parque da Sementeira nós vamos ter uma programação de bate-papos, de show, de apresentações teatrais, de blitzes culturais. Também. Cordel, teremos uma casa do cordel especial para o cordelista, né? Para lançar os seus cordéis, para fazer um sarau de cordel. Nós vamos ter a presença do presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, né? Que vem nos prestigiar. Não precisa mais nada, né? Vamos ter um espaço dedicado à criança, o Flise Criança. Vamos ter um palco de apresentações culturais. Vamos ter a Flise Gastrô, um palco de apresentações de danças. Genial, então, assim, a gente vai ter uma movimentação intensa no âmbito cultural e educacional em Sergipe nesses 3 dias. Agora, eu faria esse apelo, que a iniciativa pública possa sempre nos apoiar, que ela possa sempre estar do nosso lado, porque o apoio do governo e da prefeitura é fundamental para esse projeto ganhar asas e para a gente propagar isso até devido às proporções. É um evento que divulga o nome de Sergipe, que divulga o nome da nossa cidade. E de seus talentos, né? Exato, e revela as nossas potencialidades culturais. Então eu ficaria muito mais feliz se nós pudéssemos contar ainda mais com o governo e com a prefeitura, porque a gente precisa desse apoio mesmo, porque um evento dessa grandiosidade, que não é brincadeira. Está começando também, o primeiro acaba sendo um termômetro importante, não é, da receptividade do público, eu tenho certeza que vai ser imensa. Com fé em Deus, com fé em Deus, a gente espera sim. Porque no mínimo é curioso, né, você ter lá os artistas concentrados num único espaço e com música, enfim, com leitura, né? Isso, por exemplo, órgãos muito importantes como a Secult estão nos apoiando, a Funcaju está nos apoiando, o Instituto Banese, aí tem a Segrase, a EDISE, que é a editora oficial do Estado de Sergipe, tem a Universidade Federal de Sergipe. Então tem instituições públicas que de fato se sensibilizaram, muito sensíveis, e estão conosco, e isso é muito bom. E a Você Vale também, né? A Você Vale é uma incentivadora cultural dos grandes projetos. E agora eu queria, para finalizar, Gustavo, saber por que você vale. Nossa, fazer uma autoanálise é sempre muito desafiador, né? Mas essa é a intenção, olhar para dentro. Mas, às vezes, olhar para dentro é fundamental, né? Eu acredito que eu tenho, talvez eu valha, né, por aquilo que eu tenho acreditado, por aquilo que eu tenho sonhado, não só para mim, mas para a sociedade sergipana, para a cultura do meu estado. Eu tenho pensado e acreditado que a gente pode ser muito melhor. E eu acredito também na cultura, na educação, na leitura e no livro, como elementos fundamentais para um processo de transformação da realidade social no país, mas também do indivíduo. Então, eu acredito que a gente vale por nossos sonhos, vale por nossas ideias, e por acreditar piamente de que tudo isso é possível, e buscar os meios para que isso se torne uma realidade, não só para mim, mas que beneficie a todos nós, eu acredito que eu já valha por isso. O começo de tudo, né? E lembra a data e o horário da feira, que é importante para quem está nos acompanhando. Então, eu gostaria de convidar todos os nossos telespectadores para que possam participar da FLISE, da Feira da Leitura e do Livro de Sergipe. Vai acontecer dos dias 6, 7 e 8, é uma sexta, um sábado e um domingo, sempre das 15 às 21 horas, lá no Parque Augusto Franco. A entrada é gratuita. E que já é um horário bem agradável, né? Sim. Já não tem um sol tão intenso e daí dá para curtir à vontade. Esse foi o nosso propósito, em restringir a esses horários, né? Além de haver uma economia em relação à energia, também em relação à incidência solar. Então eu gostaria de convidar toda a sociedade sergipana, a todos os escritores de Sergipe, artistas locais, que possam abraçar essa iniciativa e estar conosco, porque o evento traz o nome do estado de Sergipe. É um evento feito em prol da população sergipana, em prol do povo e da memória cultural da nossa gente. Então eu espero que todos vocês possam estar conosco nesses 3 dias,
né, participando ativamente de todas as ações. Você já entusiasmou aqui, com certeza, muitos que estão nos acompanhando. Bom, a gente chega ao fim, eu quero agradecer muito, Gustavo. Foi bem importante você ter vindo e aberto aí a mente de muitos, quando a gente fala que desde cedo é possível sim produzir, é possível sim ter sua obra conhecida, né? E eu agradeço a oportunidade que você me concedeu para falar sobre esses projetos e muitos, com certeza muitos virão. Muitos, estamos torcendo. Muito obrigado. Obrigada também a você. Muito obrigado. Muito mesmo. Olha, chegamos ao fim dessa edição do Você Vale na TV. Hoje foi um dia para homenagear todos nós, que nascemos aqui, nessa terra encantadora que se chama Sergipe. O Você Vale na TV valoriza e busca sempre trazer pessoas que valem e trabalham para a valorização da cultura local. Ficamos por aqui. Essa e todas as entrevistas estão no portal a8se.com. Voltamos na próxima semana. Eu espero vocês e até lá. Palavra, imagem revelada. Mundo de imagens liberto em fibras de palavras, tece o homem no alvorecer cibernético e busca o equilíbrio entre as palavras e as imagens desfiadas. Palavra, imagem revelada, gera fendas no espírito, desafia o mundo e liberta o homem, desfiando o lírico pensamento, traduzindo imagens em signos. Eis o traço de inquietação de novos tempos.